Salve, camaradas! Hoje, na nossa aula do primeiro módulo do curso básico de formação do PCBR, a gente vai abordar o tema da independência política do proletariado. Para falar da independência política do proletariado, a gente precisa primeiro falar de algumas coisas, né? O que é independência, o que é política, de um ponto de vista marxista. E isso é bastante importante, em especial numa época onde predomina na esquerda uma determinada concepção de política de corte Foucaultiano, onde tudo é político, né? Então todas as relações pessoais, as relações econômicas, as relações de todas as ordens da sociedade passam a ser vistas como relações políticas, na medida em que são relações também de poder. Né? Aqui a gente tem uma associação no primeiro momento correta entre política e poder. O problema dessa generalização do conceito de política para todas as esferas e todos os âmbitos de relações sociais é que a gente perde o sentido próprio, distintivo da palavra política. Né? E a política é dilatada ao nível do social. Tudo que é social é político, a distinção entre esses dois conceitos se torna supérflua. Só que, de um ponto de vista marxista, é preciso entender que essas relações de poder que existem na sociedade há milênios são erigidas sobre relações de classe. E, a partir do momento em que as sociedades se estratificam em classes sociais, também surge o Estado. O Estado, enquanto, justamente no bojo da divisão social do trabalho, e isso é muito importante ter em vista, não ficar só refém de uma noção da estrutura e da superestrutura e da existência de uma relação de derivação das relações econômicas para as jurídicas, políticas, estatais, mas mais que isso, entender que também essas relações superestruturais são uma parte da divisão social do trabalho. Né? Só existe Estado porque existe uma série de seres humanos cuja atividade dentro da sociedade é precisamente reproduzir essas atividades de Estado. O Estado aqui entendido como justamente esse âmbito para o qual o monopólio da violência é ejetado socialmente, né? O Engels costuma dizer que na velha sociedade de coletores e caçadores, indiferenciada em termos de classe, a violência é exercida por todos coletivamente. Né? A violência para defender a comunidade contra um agressor externo, a violência dentro da comunidade para sancionar de uma forma ou de outra os indivíduos. Né? O Estado surge justamente quando surge a propriedade privada e a divisão da sociedade em classes, como o âmbito no qual essas relações de violência se concentram. Portanto, ao falar em política, a gente não pode simplesmente olhar difusamente e como se estivessem todas num mesmo âmbito essas várias relações de poder que existem na sociedade. Né? Por conta da divisão social do trabalho, essas relações de poder todas são primordialmente marcadas, antes de tudo, pelo poder econômico e, como expressão desse poder econômico, pelo poder político de Estado. Então, quando a gente está falando em política em sentido próprio, em poder político e da luta pelo poder político numa perspectiva revolucionária, nós não temos como não falar do Estado, que é onde se condensa, onde são as sínteses dessas relações sociais de poder se dão, né, e se remodelam. Né? Importante também aqui entender que o Estado, em alguma medida, tem um efeito constitutivo sobre a luta de classes. Né? Por mais que as formas de Estado, as formas de direito, as formas superestruturais da sociedade sejam derivadas, né, sejam correspondentes a relações econômicas necessárias numa determinada sociedade, essas forças também retroagem sobre a organização da sociedade. Ou, como brinca Engels, né, senão não faria sentido falar em ditadura do proletariado, em utilizar-se da força do poder político do proletariado, da coerção do proletariado como classe organizada no seu Estado, para reorganizar e remodelar a divisão dos meios de produção e as relações de produção. Né? Dito isso e definido um pouco, então, o escopo melhor do que a gente fala quando fala de política, nós vamos falar, então, sobre a tal da independência. E que pode parecer uma coisa
um pouco, né, dentro de uma lógica liberal, onde a gente é socializado, a independência ela aparece como um pouco pressuposta, porque todos os indivíduos são livres, são, não existem fundidos na sua comunidade do ponto de vista dos seus direitos, dos seus poderes, né, eles aparecem como sujeitos autossuficientes, né, e essa apresentação das relações sociais, né, como relações entre sujeitos independentes, né, ela se expressa no mercado, nessa interação entre vários sujeitos independentes, inclusive o proletariado, com a liberdade de venda da sua força de trabalho, né? Essa é a liberdade que cabe ao proletariado e essa é a independência que lhe cabe dentro do capitalismo. Mas, de fato, essa independência do proletariado para passar fome ou para se vender, né, ela é a expressão de uma dependência econômica do proletariado em relação à burguesia, né? Toda vez que um burguês diz que se não fosse ele não haveria empregos, nos marcos da sociedade capitalista é assim que se apresentam as relações econômicas, de fato, né? É o burguês que, detendo o monopólio dos meios de produção, emprega ou não determinados trabalhadores, e que ele precise desses trabalhadores para produzir seu mais valor, isso parece um pouco secundário, né? Já que ele detém o monopólio dos meios de produção, e disso deriva a sua posição de hegemonia, de domínio, de predomínio dentro da sociedade capitalista. Então essa dependência econômica do proletariado, inclusive, né, o Marx vai comentar que imprime ao proletariado espontaneamente uma relação que na verdade é de concorrência, né, que se expressa muito quando a gente diz que quanto maior o desemprego, menores os salários, né, porque a mercadoria força de trabalho também oscila em função de uma oferta e uma demanda, e cada proletário individualmente, que vai ao mercado buscar seu emprego, vender sua força de trabalho, né, concorre com uma série de outros proletários que também querem as mesmas vagas. O sindicalismo, inclusive, o Marx vai dizer, ele emerge justamente como uma forma de fazer cessar essa concorrência entre os proletários e permitir que o conjunto da classe proletária se apresente diante do conjunto da burguesia, pelo menos como um mercador coletivo, né? Em vez de cada trabalhador só individualmente estar vendendo sua força de trabalho, o sindicato, como representante de todos os trabalhadores daquela determinada categoria, se apresenta diante da burguesia e diz, olha, é com a gente junto que você vai ter que negociar salário, condições de trabalho, etc., né? Fazendo um pouco cessar relativamente, né, um grau absoluto de dependência do proletariado considerado em cada indivíduo, né? E agora já se apresentando enquanto uma coletividade. Mas esse processo de independência política do proletariado não foi também na história, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista histórico, político, né, um processo espontâneo. Se a gente olha, por exemplo, para a Revolução Francesa, né, o proletariado ele já aparece de uma maneira incipiente naquele processo social, apesar de ser uma minoria muito ínfima ainda da sociedade, né, mas ele aparece fundido, amalgamado, junto com todas as outras classes que constituíam o assim chamado terceiro estado, né? Todas as camadas da sociedade que não eram o clero, nem eram a nobreza. E é apenas depois, em 1848, então 50 anos depois da primeira Revolução Francesa, e já no momento em que o capitalismo industrial, não só na Inglaterra já se desenvolvia muito, né? Mas começava na Europa continental também a se expandir, é só ali, em 1848, na tal da Primavera dos Povos, que o proletariado pela primeira vez aparece como um sujeito político independente, como um partido, como Marx vai dizer, independente. E apesar de não aparecer como uma organização político-partidária formal, o proletariado já começa nesse processo dessas revoluções, no bojo daquela Revolução Democrática, né? A gente está falando em 1848, de levantes contra as monarquias, né? Contra a monarquia austro-húngara, contra a monarquia alemã, contra o retorno da monarquia na França e etc., né? Então, o proletariado, tanto na Inglaterra, já começa a ter uma fisionomia mais precisa enquanto um partido independente, o tal do movimento cartista, que começa a apresentar uma carta de direitos econômicos que o proletariado exige, além de lutar pelo sufrágio universal, não só um voto censitário baseado no quanto de dinheiro a pessoa tem, né? Então já na Inglaterra, com uma fisionomia até mais partidária, né, o embrião do que vai virar muito tempo depois o Labour Party, e a gente também já vê na Europa continental, nesses processos na França, na Bélgica, na Polônia, enfim, no Império Austro-Húngaro, na Alemanha,
o movimento operário emergir com as greves políticas, né, começar a organizar não ainda greves nacionais de massa, mas já movimentos que paralisam a produção para que os trabalhadores participem dos processos políticos que estão acontecendo, né? E aí no bojo desse movimento é quando Marx está ali produzindo intelectualmente, pensando as implicações desse surgimento do proletariado em cena, né? O Marx, inclusive, publica o Manifesto Comunista 2 dias antes de estourar em Paris, né, a Revolução de 1848. Então, confirmando bastante esses prognósticos do Manifesto Comunista, começa a aparecer aí o proletariado como uma força independente. Mas já no fim desse processo, em 1851, né, 3 anos depois, essa tal da Primavera dos Povos, afogada em sangue pela Santa Aliança, né, com forte apoio do Império Czarista, da Inglaterra monarquista e todas as monarquias da Europa se mobilizando, né, pela repressão desses movimentos. O Marx começa a perceber, já no final desse processo, que o grau de subordinação política do proletariado à pequena burguesia em especial, né, é especialmente preocupante, né? Em 1851, na Carta do Comitê Central à Liga dos Comunistas, o Marx ele comenta sobre essa necessidade de não se deixar intimidar pelo discurso da classe média de que se o proletariado aparecesse como um sujeito independente nas eleições, por exemplo, ele enfraqueceria os democratas, ele dividiria a unidade dos democratas e daria melhores condições para a reação vencer a revolução, né? E o Marx comenta que o proletariado sequer pode se subordinar à pequena burguesia porque seus interesses são independentes. E não só a pequena burguesia não está disposta a ir até onde o proletariado está disposto, né, porque a pequena burguesia está presa às relações mercantis, à pequena propriedade, enquanto o proletariado, no limite, apresenta interesses que vão no sentido de superar essas relações sociais de produção, né? Mas até politicamente, pelo fato de que já a partir de 1851 fica muito claro que as burguesias e a pequena burguesia cada vez mais se intimidam com a pressão das massas, com esse movimento ameaçador da propriedade privada, das massas se mobilizando, e estão cada vez mais dispostas a se reconciliar com os antigos regimes, né, e fazer a tal da Revolução por Cima, a Revolução Prussiana, né, uma transição da superestrutura feudal para capitalista que não passe por uma radical democratização, pela participação dessas massas trabalhadoras, né? O Lenin, em especial na época dele, né, vai ver esse quadro muito mais desenvolvido, porque se na época do Marx, por exemplo, a gente ainda via, em troca de cartas dele com Engels, ele comenta criticamente sobre o proletariado inglês. Diz: o proletariado inglês é o mais aburguesado da Europa, porque ele não consegue entender que os interesses dele estão em oposição à política colonial da Inglaterra. Mas não, eles acham que de algum modo, graças à política colonial, eles vão ter melhores salários, vão ter melhores condições de vida. É um proletariado muito aburguesado, diz o Marx, em especial no tocante à questão irlandesa, né, da independência da Irlanda. E o Marx e o Lenin já vai ver isso muito mais desenvolvido, né? No livro dele, O Imperialismo, ele vai discutir sobre como esse estágio monopolista do capital permitiu o surgimento, em especial nos países centrais, em especial nos ramos mais dinâmicos da economia, do que ele vai chamar de uma aristocracia operária, de uma camada operária que se convenceu e se organizou através de um sindicalismo burocrático, economicista, reformista, né, que o Lenin vai chamar de uma política liberal para os operários, ou de política operária liberal, né? Ele se organiza no sentido de dar o apoio às suas burguesias nacionais em suas empreitadas coloniais, né, nas suas guerras. Isso vai estar na base para o Lenin da explicação de como foi possível que os partidos sociais-democratas virassem nacional-chauvinistas e começassem a apoiar suas próprias burguesias na Guerra Mundial, né? E é um pouco tentando debater, né, esse fenômeno duplo, que é essa dependência política, né, essa subordinação política do proletariado, por um lado, a grande burguesia, por essa dependência econômica, né, por essa posição de potencial privilégio de determinados ramos, né, do proletariado dentro da economia. Já também percebendo muito isso, na sua época o Marx e o Engels apostam muito em algumas camadas que, por mais que fossem nevrálgicas, né, na economia capitalista, tinham menos direitos, viviam em condições mais precárias, como os portuários, os estivadores, né, justamente por não padecerem desse burocratismo, desse processo de aburguesamento, aristocratização, enfim, os nomes são muitos, né, e que no fundo remete à própria condição
de dependência material e ideológica do proletariado em relação à burguesia, né? Se o Marx já dizia que a ideologia dominante em toda a época é a ideologia da classe dominante, é o Lenin que vai desenvolvendo o que fazer e perceber isso com uma profundidade de um plano até da teoria do conhecimento, né, não só da política, mas ter a percepção de que, espontaneamente, o proletariado desenvolve uma forma de consciência profissional, corporativista, né, uma forma de consciência de categoria que luta pelos seus interesses, né? O bancário, de maneira relativamente espontânea, desenvolve seu movimento sindical, desenvolve um movimento operário que cria uma coalizão para fazer cessar a concorrência entre o trabalhador individual e apresentar a mercadoria força de trabalho como um bloco para o burguês de cada ramo, e não passa desse horizonte, né? Tende a reproduzir suas condições de existência como mercadoria força de trabalho, lutando por um salário melhor, por um pouco melhores condições de trabalho, né? Mas só no momento em que o proletariado vai além dessa forma econômica de luta, dessa forma espontânea de luta, né, que o proletariado adquire o que ele vai chamar de consciência social-democrata, consciência de classe, uma consciência revolucionária dos seus interesses últimos como proletário. Não só a consciência de que lhe interessa o aumento do salário, mas a consciência de que é preciso se apoderar dos meios de produção e reorganizar a sociedade, né, no interesse dos trabalhadores. Essa percepção, Lenin vai dizer, ela é expressão da organização política do proletariado, né? E essa expressão de organização política do proletariado, evidentemente, né, não é meramente a existência de um partido político, porque justamente nesse contexto onde o processo de aristocratização do proletariado não é só mais expressão de uma corrente reformista do movimento, mas sim expressão do estágio monopolista de organização da economia capitalista, né? A força dos reformistas tende a se decuplicar. E naturalmente existe uma forma política liberal, operária, de conceber a luta de classes, conceber a luta política, né? Conceber, o Lenin vai dizer, a política proletária e a luta de classes até um ponto nevrálgico, que é o poder de Estado. Justamente a partir daí, quando se fala de remodelamento radical do poder de Estado, derrubada e criação de um novo poder de Estado, e a partir disso da reorganização da economia, né, aí o reformismo, a política liberal para operários é incapaz de ir além, né? E essa consciência política, ou consciência de classe, ou consciência revolucionária, ou consciência que, à época, né, eles chamaram social-democrata e hoje nós diríamos comunista, né, ela não meramente surge das lutas, né? É verdade. Do processo espontâneo de luta da classe trabalhadora, surge a organização política da classe trabalhadora, né? Esses elementos de vanguarda da classe operária, eles não surgem senão da fermentação das lutas espontâneas, né? Mas ao perceber a insuficiência dessas lutas, cada uma inclusive fragmentariamente colocada, esses elementos tendem a se aglutinar, buscar uma teoria revolucionária que permita dar conta de entender suas tarefas, as possibilidades, né, de atingir esses objetivos. E, nesse sentido, criação de partidos revolucionários, né? Que passam a incidir sobre a luta de classes como um momento destacado, né? Não à toa Lenin dizia, a principal tarefa do partido, fora dos períodos de insurreição, né, onde o partido tem que organizar a ofensiva revolucionária, fora desses períodos a principal tarefa do partido é a agitação e a propaganda. Ela é a única tarefa permanente. Não importa se está no descenso, se está no ascenso, se a principal forma de luta agora são as ocupações urbanas, se é a greve geral. A todo tempo é necessária a luta ideológica, né? E essa se torna a principal tarefa do partido justamente enquanto expressão desse estágio para além do espontâneo, desse estágio consciente de luta pelos interesses de classe do proletariado, né? E daí a forma partido vai ser a forma essencial para articular essa independência política da classe operária, né? Já a época do Engels e do Marx, esse era o principal debate sobre a necessidade de um partido operário, né? Evidentemente, muito chão foi desde que não existiam partidos operários e o Marx dizia, olha, vamos fundar grandes partidos operários unificados, né? Com o advento da aristocracia operária, com a crise do movimento social-democrata na Primeira Guerra Mundial, uma cisão política muito grande se imprimiu,
né, com bases econômicas e bases ideológicas entre a ala reformista e a ala revolucionária do movimento. A coabitação dessas alas num mesmo partido político se expressam consistentemente em todos os casos ao longo do último século na subordinação da ala revolucionária à ala reformista, né? E um reformismo cada vez mais social-liberal, né? Cada vez mais neoliberal. É isso que a gente viu no Partido dos Trabalhadores, quando as tendências da esquerda tentaram ajudar na criação do partido e disputá-lo pela esquerda. É isso que a gente vê hoje no PSOL, né? Na verdade, esses partidos de massa do proletariado que unem uma ala revolucionária com uma ala reformista acabam sendo nada mais do que veículos de reprodução dessa predominância ou da política burguesa sobre o movimento operário, como é muito nítido o caso do PT, ou num predomínio da política da classe média, da política da pequena burguesia sobre o proletariado, né? Sobre esse aspecto também da existência do proletariado como classe, né? Acho que a gente precisa entender bastante esse aspecto, e aí quando a gente fala de proletariado e insiste nessa palavra, isso tem um sentido muito preciso, histórico e político, né? Ainda mais na nossa tradição latino-americana e brasileira. Porque quando a gente fala em classe trabalhadora e fala em trabalhadores, de um ponto de vista rigorosamente científico, isso é uma imprecisão, né? Existem muitas classes trabalhadoras, né? Desde o advento da sociedade de classes, né? A classe dos escravizados da antiguidade é uma classe trabalhadora, né? Uma classe que trabalha, que não detém os meios de produção e trabalha, né, nos meios de produção de um senhor, enfim, né, nas várias formas sociais que a classe dominante também assume. O servo feudal é outra classe trabalhadora, né? O pequeno proprietário que detendo a pequena propriedade também precisa trabalhar sobre seu pequeno meio de produção para reproduzir suas condições de existência, ou o pequeno burguês, né, também é uma classe trabalhadora, né? E aí a pequena burguesia em todas as suas formas, né? Porque a pequena burguesia é justamente uma classe muito multifacetada nas suas expressões, né? Para o Marx, para o Lenin, o camponês é um pequeno burguês, ele é o pequeno burguês do campo, né? O camponês que detém o seu pequeno lote, que com sua família, ou empregando 1 ou 2 pessoas no máximo, mas tendo que trabalhar também, né, produz naquela terra, é um pequeno burguês do campo, né? O pequeno comerciante, o dono de um salão de cabeleireiro, a pessoa que vende bolo de pote, ela compra com seu dinheiro meios de produção, né, capital constante, muitas vezes não consegue contratar trabalhadores, isso é bem característico, ou poucos trabalhadores, né? Ela precisa trabalhar sobre esse pequeno meio de produção dela, ela também. Muitas vezes o pequeno burguês, mesmo quando ele tem empregados, ele trabalha mais horas, né? Tá lá o dia inteiro no caixa, ou tá lá o dia inteiro fazendo alguma coisa dentro do seu empreendimento, né? E num sentido muito preciso, né, o Lenin vai brincar, ele é proletário de si mesmo e burguês de si mesmo. E essa dualidade dele, esse pequeno burguês, faz com que, né, seja no campo, seja na cidade, ele, por um lado, tem interesses que pendem para os interesses do proletariado e tem interesses que pendem para o da burguesia, né? E, evidentemente, nesse movimento oscilatório, a pequena burguesia vai tender a cair no lado mais forte. E se o lado mais forte, nas situações normais de temperatura e pressão, é a burguesia, né, é evidente que, como pequeno proprietário, esse pequeno proprietário vai se identificar com a burguesia do ponto de vista dos seus problemas tributários, dos seus problemas com os direitos trabalhistas, dos seus problemas com o Estado, etc, etc, né? Mais do que com o proletariado, que não tem força social ainda para oferecer uma alternativa de organização social para além da pequena propriedade, para esse pequeno burguês, né? Por isso, o Lenin, né, em relação ao campesinato, o Marx, muitas vezes em relação à pequena burguesia urbana, mas também debatendo o campesinato, sempre frisou muito a necessidade de não diluir o proletariado no meio desse povo trabalhador indiferenciado. É verdade, existe um povo trabalhador, existe uma série de classes sociais da pequena burguesia e o proletariado, que, como tem interesses comuns como trabalhadores, são o que se pode chamar de povo trabalhador, né? Mas isso não pode fazer perder de vista que existe um elemento profundamente vacilante e contraditório do povo trabalhador, que é a pequena burguesia, e existe um elemento que é
fundamental na sociedade capitalista, porque sem ele não tem produção de mais valor, e que é portador de uma nova forma de sociedade, que é o proletariado, né? E que é papel, então, desse setor, do proletariado, da classe dos trabalhadores assalariados modernos, né? Se diferenciar dessa maçaroca da pequena burguesia, das classes de transição, conseguir firmar o pé numa via política independente para conseguir tracionar atrás de si o conjunto desse povo trabalhador para derrubar o poder dos grandes monopólios capitalistas, da grande burguesia, e começar a reorganização socialista da sociedade, né? No momento que a gente vive, é especialmente dramático pensar como essas formas de subordinação, né, que por muito tempo, quando a gente fala de etapismo no Brasil, a gente está falando disso, né, de um projeto onde a independência de classe do proletariado, a independência política do proletariado é secundarizada, porque supostamente, primeiro, era preciso que a burguesia nacional fizesse a sua própria revolução. Então o proletariado não tem como senão estar a reboque, ser caudatário dessa burguesia, né. E de um ponto de vista mais contemporâneo, isso se expressa especialmente no debate da Frente Popular, Frente Ampla, antifascismo, desse estilo de que primeiro derrotemos o fascismo e depois que a gente faz oposição de esquerda, depois que a gente fala em revolução socialista. Como se sequer fosse possível separar essas duas lutas, né, entre a luta contra os interesses econômicos da grande burguesia e a luta contra o fortalecimento da extrema-direita, né? Uma coisa retroalimenta a outra progressivamente, né? E se a classe proletária não consegue se organizar com independência política, lutar de maneira independente em relação à burguesia, independente em relação ao governo burguês, seja qual for, independente, né, da ala esquerda da Constituição de 88 ou da ala direita da Constituição de 88, independente inclusive em relação, e isso é especialmente importante, às vacilações da pequena burguesia, né? Porque a pequena burguesia vai a cada nova explosão, a cada novo giro da conjuntura, ela vai que nem a biruta doida de um lado para o outro, né? E o proletariado precisa entender como, com muita serenidade, atravessar cada um desses estágios da luta de classes, sempre tendo em primeiro plano os seus interesses econômicos, políticos, né, sociais, e como, diante das novas situações, diante da conjuntura, preservar essa independência política, ao mesmo tempo em que luta para arrastar atrás de si todos os elementos da sociedade que ele pode arrastar. Por isso, em algum sentido, falar em independência política do proletariado é falar em hegemonia do proletariado, né? É impossível falar de uma coisa sem falar da outra. Mas esse tema um pouco melhor da hegemonia, a gente vai abordar num próximo módulo. Então, acho que no essencial cobrimos os principais elementos para dar um pouco panorama, né, do significado histórico, político e contemporâneo para a gente desse debate sobre a independência de classe do proletariado, né, ou da independência política do proletariado, né, que no fundo é a mesma coisa, né? Não existe como essa classe aparecer com independência na sociedade, senão pelo processo de organização política, do processo de organização na luta pela tomada do poder político, né? Então é isso, camaradas. Espero que tenham gostado. Estamos aí abertos sempre a complementos, críticas, sugestões e vamos nessa. Boa formação a todas e todos.